Você, empresário, você, gestor, saberia dizer qual é a ferramenta de gestão mais demandada, mais importante no século XXI? Você já ouviu falar sobre ESG? Fique comigo, é sobre isso que a gente vai falar no nosso dia de hoje. A ESG, ou ESG, Environmental, Social and Governance, ou, de forma simples, ambiental, social e governança, é a estratégia mais importante que todos os negócios hoje têm buscado. No Brasil, hoje, de cada 10 empresas, 7 já utilizam esse tipo de diretriz, esse tipo de proposta. E é isso que a gente tem buscado nas organizações no dia de hoje. O mercado tem demandado oportunidade de reconhecimento de empresas que têm, para além da lucratividade, oportunidades de segurança e valor de negócio. Nesse sentido, a ESG traz um pilar reconhecido pelos 3 pilares: ambiental, social e a governança. Nós vamos falar um pouquinho sobre esses 3. Mas antes disso, vamos contextualizar. Desde 2004, 50 CEOs de grandes instituições financeiras resolveram se reunir com a ONU, querendo apresentar e foram provocados a apresentar diretrizes, propósitos que fossem para além da lucratividade daquelas próprias empresas. Nesse sentido, eles começaram a criar estratégias que reunissem, dentro do planejamento estratégico das organizações, atividades, ações e programas que envolvam diretamente atividades voltadas para o meio ambiente, para o fator humano, para a sociedade. E quando eu falo de sociedade, eu estou falando de todos os stakeholders, aqueles que estão diretamente envolvidos com a organização, aqueles que nós chamamos de atores ou partes interessadas. Por exemplo, os fornecedores, os clientes internos e até os concorrentes. Você já pensou em montar uma estratégia voltada nesse cenário que envolva até os nossos fornecedores e os nossos clientes? Pois bem, esse foi o desafio, mas não sem considerar também a questão de governança. Governança significa trazer princípios que sejam de moralidade, princípios éticos, princípios que garantam a segurança jurídica de um negócio. Mas agora nós vamos falar sobre os 3 pilares que diretamente estão ligados ao conceito dessa ferramenta de gestão tão importante e tão demandada no mercado no dia de hoje, para você empresário, para você gestor. No que tange à questão ambiental, é importante pensarmos que a sustentabilidade voltada para o meio ambiente vai para além do plantio de árvores. Quais são as práticas que a sua empresa tem adotado dentro das rotinas organizacionais? Da questão da mitigação dos gases de efeito estufa, destinação correta dos resíduos que são produzidos pela sua empresa ou indústria, qual a utilização de mecanismos de avaliação de desempenho ambiental. Vocês têm um comitê ou um auditor voltado para as questões ambientais? Essas práticas podem ser trabalhadas, desde a utilização de energias renováveis e outras práticas que a ESG estimula. No que diz respeito ao S de social, tem se verificado que as organizações precisam criar condições que reconheçam quais são os stakeholders, ou seja, quais são os fatores humanos diretamente e indiretamente envolvidos nas nossas ações. Busca-se, por exemplo, a equidade dentro da organização, busca-se, por exemplo, a questão da inclusão da diversidade etária, trazendo, por exemplo, para dentro dos quadros de colaboradores, a equiparação entre homens e mulheres para cargos e salários. Essa também é uma dinâmica muito utilizada no que diz respeito a formas de valorização de atividades que se afastem das questões análogas à de escravidão. Princípios que parecem simples, mas se tornam complexos, considerando, por exemplo, que as organizações precisam garantir para os seus futuros investidores e para todos aqueles que são interessados condições, por exemplo, de garantia e atendimento das questões legais, sobretudo das questões trabalhistas. Agora, no que diz respeito à governança, até bem pouco tempo era suficiente uma empresa parecer e ser lucrativa.
Hoje, o que se busca com a ESG e os valores apresentados por esse tipo de proposta e, portanto, de uma ferramenta de gestão, é que as organizações tragam dentro das suas políticas obrigações legais que são cumpridas, mas também a questão da transparência de relatórios que sejam acessíveis, relatórios que estejam disponíveis para que as empresas, as organizações, todos aqueles que estão interessados em investir naquele negócio, naquela empresa, sintam segurança quanto aos balancetes. Nesse sentido, então, para além da questão legal, há uma questão moral. Ser e parecer honesto. A sua empresa é assim? Ela tem um comitê? Ela tem auditores? Como é que eu posso formular questões estratégicas para que eu traga para dentro da minha rotina a garantia de que a minha empresa gera lucro, mas ao mesmo tempo que ela tem outros mecanismos que garantam que há uma segurança jurídica para o investimento nesse tipo de negócio, para o investimento na sua empresa. Entenda que hoje as empresas, 7 em cada 10 fazem questão de investir em ESG porque os olhares, tanto no mercado nacional quanto a atração dos olhares investidores internacionais, fazem questão de investir em negócios, em parcerias, em fornecedores, por exemplo, que tenham essas práticas. Então, o que se busca na atualidade são ações voltadas para a garantia desses 3 pilares: ESG, ambiental, social e governança. Então vamos aos benefícios. O que a sua empresa ganha ao adotar a ESG? Antes de mais nada, você estará conectado com a principal ferramenta do século XXI, atualizando os seus processos, a dinâmica e, claro, criando uma ação que envolva melhoria contínua e planejamento estratégico, ao mesmo tempo em que garante uma melhor performance e participação de mercado. É importante dizer que a ESG proporciona às organizações detentoras desse tipo de diretriz questões de performance, mas também de visão mercadológica, atração e benefícios dos clientes que fazem parte de uma organização comprometida, responsável, com uma proposta que enseja ações de meio ambiente, voltada para pessoas e também de princípios éticos, princípios morais. Mas mais do que isso, uma empresa que está pensando no compromisso com a sociedade atualmente, mas ao mesmo tempo com as gerações futuras. Nesse sentido, então, você deve estar me perguntando, afinal de contas, para quem e para qual tipo de organização a ESG deve ser adotada? Para todo tipo de negócio, para todo porte de organização, pequena, micro, empresa, todas elas, inclusive aquelas que têm já alguma prática, alguma ação que envolvam os 3 pilares. Então, se você considera a sua organização ou você é um gestor competitivo, eu te convido a conhecer mais sobre as ferramentas que validam e que reconhecem a ESG. Afinal de contas, ESG também é para você.